Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um programa da Quinta Dimensão. Como sabem, todos os sábados estamos aqui entre as 21 e as 22 para falar, para vos trazer temas para elevar a nossa consciência, para expandir a nossa consciência e para trazer algum conhecimento extra com algumas ferramentas para nos ajudar a crescer e a transformar, porque no fundo é aquilo que nós queremos, todos os dias queremos ser pessoas melhores. Eu sou Ana Correia, está na Quinta Dimensão, na Rádio Clube Caldas. E connosco hoje, uma pessoa que eu já esperava ter há muito tempo, mas pronto, pelo menos já tenho, mais vale tarde que nunca. Não há tempos certos ou errados, há o tempo que é e é o tempo certo sempre. Miguel Coco, muito obrigada por ter aceito este nosso convite para estar aqui na Rádio Clube Caldas. O Miguel Coco é um psicólogo, hipnoterapeuta, autor, conferencista, portanto ele já tem uma experiência, uma vasta experiência na área da expansão da consciência, do autoconhecimento e também na terapia. Eu vou pedir ao Miguel Coco, boa noite, vou-lhe pedir que fale, antes de mais, que fale um pouco de si, dentro do que puder falar de si, e que seja relevante para as pessoas, porque no fundo as pessoas que nos estão a ouvir também elas se estão a transformar e todos nós passamos por esse processo de transformação, de autoconsciência e de expansão, não é verdade? Olá, primeiro, muito obrigado pelo convite, olá a todos em casa e obrigado pelo convite aqui no programa e é sempre com muito prazer que eu estou, não só aqui, mas também a falar sobre a minha paixão, sobre a hipnose, a expansão da consciência e poder contribuir, de certa forma, um pouco ou muito para cada um de vocês para percebermos o poder da nossa mente. Não é? Exatamente. Porque a nossa mente é valiosa. E falando na nossa mente, portanto, todos os processos de transformação que nós passamos passam por um desejo nosso, não é? Por um desejo nosso ou por alguns desafios que a própria vida nos vem trazendo. Miguel Coco já passou por essa transformação, já passou por essa necessidade também, certo? Sim, eu também já. E hoje em dia sinto que todas as pessoas sentem, não é de certa forma, mais ou menos, em alturas diferentes da vida, sentem essa necessidade, não é, de transformação e, e na minha opinião, tudo o que tem a ver com a mente, tudo o que tem a ver com o pensamento, devia ser algo que devia estar mais integrado na nossa educação, desde pequenos, não é? Todos nós devíamos, ao mesmo tempo que temos várias disciplinas, geografia, não é? Ciências, matemática, devíamos também ter a preocupação de ensinar aos mais novos, não é? Como é que se pensa, o que é isto do pensamento, como é que o pensamento funciona, como é que nós podemos pensar melhor, mais estrategicamente, como é que podemos alterar o nosso pensamento. O pensamento é algo que acontece desde sempre, não é? Até morrermos, e de certa forma não damos uma atenção que eu julgo que deveria ser prioritária, porque os pensamentos, o que é que são? É um diálogo interno que nós temos connosco próprios, não é? E são imagens mentais que nós vamos criando ao longo, desde que crescemos, e é a relação que nós temos connosco próprios. Muitos de nós, a relação que temos connosco é aquilo que pensamos, aquilo que dizemos para nós próprios. A importância de nós percebermos que, por vezes, aquilo que nós pensamos pode não ser o mais correto e está tudo bem, porque não temos responsabilidade também absoluta daquilo que é a nossa mente, que surge na nossa mente, e como é que nós podemos alterar isso e questionar, não é? Pensar, o metapensamento, é pensar sobre o nosso pensamento, poder ter essa habilidade, até porque o nosso pensamento está muito associado, não é, à nossa criatividade e à nossa imaginação. A nossa imaginação é aquilo que nos difere dos outros animais, não é? Como seres humanos nós temos uma capacidade de imaginar, de recriar coisas que ainda não aconteceram ou que até podem nunca vir a acontecer, mas que são uma realidade dentro da nossa mente. Por que não começarmos desde novos, não é, a aprender a utilizar essa criatividade de uma forma mais expansiva e que nos permita ter mais liberdade de escolha, não só nos pensamentos que temos, como nas ideias e naquilo que queremos fazer. Então a nossa relação com a nossa mente parece-me que é extremamente importante, devíamos dar mais atenção e devíamos ensinar, começando pelos mais novos, não é? Algumas estratégias e algumas técnicas que permitem com que o pensamento, que é algo que está muito presente, não seja algo estranho.
Muitas vezes confrontamos com pessoas, não é, mais velhas, não é? Depois de termos passado algumas coisas na vida, a ir a uma terapia, procurarem ajuda para desfazerem pensamentos que tinham, crenças que tinham mais novos, porque foi assim que aconteceu, foi assim que elas viram o mundo, foi assim que elas codificaram aquela mensagem, aqueles acontecimentos, e de repente estão a aprender como ter um olhar diferente sobre essas situações, quando deveria ser algo que todos nós deveríamos ter, pelo menos a capacidade, e devíamos ter o conhecimento de poder fazê-lo. Claro que, como em tudo na vida, vamos precisar da ajuda dos outros, mas que não seja algo que seja completamente novo, como foi para mim. Não é? Eu nem sempre estive na área da psicologia. Aliás, eu formei-me em gestão hoteleira, trabalhei vários anos em restaurantes, em hotéis. Eu interessava muito na parte da hotelaria, a parte da relação com as pessoas, da comunicação com as pessoas. Depois houve um dia que, até porque eu tenho uma doença de pele, que se chama psoríase, que afeta a minha pele e que tem muito a ver com a minha parte emocional, e havia um dia que eu estava no restaurante onde trabalhava, não tinha, e que as minhas mãos pareciam Jesus Cristo, não é? Eu estava com as mãos em chagas. Era como se o meu corpo quisesse falar comigo. A minha mente, o meu pensamento falava, mas eu não dava atenção, não é? Eu tentava justificar, arranjava uma lógica, não é, para justificar as minhas emoções. Até que, não é, o meu subconsciente, o meu inconsciente, ou não é, aquele conhecimento interior meu, queria falar comigo, e a forma mais imediata foi através também da mudança, não é, na minha pele, de eu poder ver, e eu aí percebi que eu tinha que fazer qualquer coisa, eu tinha que gerir a minha vida de uma forma diferente. E foi aí que eu decidi então deixar a hotelaria e seguir outra via. E a outra via qual era? Não fazia a mínima ideia. Mas a psicologia foi sempre alguma coisa que me chamou um interesse, não é? Conhecer a mente, principalmente a minha, não é? Conhecer a minha, dos outros, como é que é esta relação, não é? E voltei a estudar. E então aos 30 anos voltei a estudar e fui me inscrever na universidade. Eu achava que era impossível, a pessoa, não é? Aquelas pessoas que tiravam 2 cursos superiores eram pessoas tipo iluminadas, não é? Eram pessoas com uma capacidade enorme, super inteligentes, e depois vim a perceber que a diferença entre elas e eu é que elas tinham feito e eu não. Elas tinham se inscrito e eu não. E eu tive um amigo meu que disse, olha, inscreve-te, não precisas, aliás, é impossível inscrever-te para os 5 anos de psicologia, só te deixam inscrever 1 ano de cada vez. E eu pensei, 1 ano eu sou capaz de arriscar, não é? 1 ano, até porque era tudo novo para mim. E foi aí que eu, não é, foi até aí que eu conheci, não é, ouvia pela primeira vez falar, assim, numa forma mais académica, embora muito breve, aliás, por poucos segundos, sobre a hipnose. Quando eu estava numa aula de psicologia, história da psicologia, ouvi falar em Freud, que tinha deixado a hipnose, que tinha criado a psicanálise, e pronto, e foi as únicas palavras de hipnose que eu ouvi durante 5 anos de psicologia. Logo nesse dia fui pesquisar à procura. Então Freud deixou a hipnose, ele controlava os seus pacientes, ele tinha aquele poder, porque era assim que eu achava, era o que eu achava que a hipnose era, eu também não tinha esse conhecimento, porque eu também tinha aquelas dúvidas, não é? Devia a hipnose de palco, de estalarem os dedos, das pessoas fazerem, não é, aquilo que o hipnotizador queria, então eu estava completamente iludido por aquilo que era a hipnose, eu não fazia a mínima ideia e fui à busca do poder mágico, até que fui tirar fui a uma palestra de hipnose e disse ao meu pai, olha, vou tirar uma palestra de hipnose, ele disse, olha, acho muito bem, mas deixa a carteira no carro, não é? Também mais uma crença dele, não é? Porque vais ficar, não é? Aquela ideia de vais ficar sem controle e vão fazer tudo o que quiserem, ao menos, olha, que não te roubem o dinheiro. E a verdade é que quando me pediram para fechar os olhos, eu fechei só um, não é? Porque com medo que não fossem me hipnotizar e eu contar todos os segredos da minha vida e ficar ali tudo à vista de todos e poder eu fazer coisas que os outros quisessem. Mal eu sabia que não tinha nada a ver com isso. Não é? A hipnose não veio dar poder ao outro, mas veio dar mais poder a mim, até de eu poder explorar os meus recursos internos. E então comecei a estudar hipnose. E ao mesmo tempo que tirei psicologia, tirei hipnose. Então formei-me durante a semana à noite, porque eu trabalhava durante o dia à noite, estudava psicologia, depois ao fim de semana ia ao curso de hipnose, então a minha vida foi um novo crescer, era como se estivesse na escola novamente e desta vez com um paradigma completamente diferente. O meu paradigma no início era estudar a gestão e era faturar, não é? Era faturar, e agora
o faturar não estava na equação, não é? Tinha a ver com o conhecimento e a dedicação ao conhecimento e como esse estudo do conhecimento e a experiência do conhecimento e a prática desse conhecimento permitia que realmente houvesse mudanças nas outras pessoas, nas minhas pessoas e na minha pessoa. Então foi aí que eu percebi, foi aí que eu descobri a hipnose. Foi a primeira fase, não é? Embora eu desde miúdo que via programas de hipnose de palco, e até ingleses, havia um hipnotizador, hoje em dia, um hipnotizador inglês, que é o Paul McKenna, que tinha The Hypnotic World of McKenna, onde ele hipnotizava as pessoas em palco e fazia 30 por uma linha. Não é? Mais tarde acabei por ser eu a gravar os áudios das sessões de hipnose, porque a perspectiva dele da hipnose também mudou muito mais para o desenvolvimento pessoal, e acabei por eu gravar os áudios dele. Não é? Mal eu sabia que naquela altura, não é? Eu ia conhecê-lo, ia gravar os áudios dos vários livros dele e comecei a perceber o potencial que a hipnose tinha na parte da psicologia, na parte clínica. Então, a pessoa na psicologia e nas psicoterapias aprende a ajudar o outro na transformação, e a hipnose é um estado de relaxamento, um estado de atenção focada, onde a pessoa está sempre em controle, onde a pessoa não sai dali, não é? Então, e se eu não volto? Muitas vezes as pessoas perguntam, se eu não volto? Não volta, temos aqui um problema, porque é a única pessoa que não volta, ao menos que mande uma mensagem. A pessoa não vai a lado nenhum. Então, mas se eu estiver a dormir? Ora, o dormir em hipnose não é bem o dormir do dormir normal. Aliás, a palavra dormir vem da hipnose, vem do hipnose, do deus grego do sono, do senhor chamado James Braid. E o que ele fez foi, ele viu um senhor que era o La Fontaine, isto em 1800, no final do século XIX, ele viu um senhor que era o La Fontaine a fazer uma experiência, um show de rua com um indivíduo onde criava-lhe uma analgesia e, portanto, conseguia enfiar-lhe uma agulha e o outro não sentia. E ele achou que aquilo era fraude. Então foi lá no dia seguinte, um bocadinho, não é, com uma observação mais científica, tentar perceber, compreender aquilo que ele dizia. Não, isto não pode ser possível. Até que ele percebeu que realmente estava a acontecer. Era um fenómeno que estava a acontecer à frente dos olhos dele. E ele começou a perceber o que é que está, e começou a dividir, não é? Como cientista, utilizando um bocadinho o método científico, começou a perceber, então, o que é que está a acontecer? Então, o que acontecia é que o La Fontaine, o tal La Fontaine, pedia àquela pessoa para olhar fixamente para um ponto. E à medida que a pessoa olhava fixamente para um ponto, entrava como se entrasse num sono fisiológico, deixava de sentir. E ele, como médico, isto é um sono fisiológico, sono, dormir, hipnose, deus grego do sono, e deu este nome. E mais tarde, ou muito breve a seguir a isto, começou a perceber que realmente este nome remetia um bocadinho para uma certa confusão, porque as pessoas quando acham que estão a dormir, acham que é um dormir quando estão em casa, não é? Eu quando estou em casa a dormir, também não, à noite, não quero que ninguém ande lá, não é? Porquê? Porque eu sinto que não tenho controle quando estou a dormir. Este dormir é diferente. Este dormir é uma atenção focada. Ele estava tão focado ali, é como se eu estivesse a ver um filme ou ler um livro. Eu de repente estou distraído, começo a ler, o livro interessa, não é? Então eu mergulho dentro das personagens, eu vejo, eu vivo, com todas as emoções, eu vivo aquilo que se está a passar. Mas porque eu quero, eu estou em controle, Se for preciso eu mudar a minha atenção para um estímulo exterior, eu mudo. Mas naquela altura eu tomei essa opção, não é? Eu fui ao cinema, paguei o bilhete, então eu sei que o ator ou já morreu, ou não está a acontecer exatamente aquilo, até porque ele nem está ali, mas é como se estivesse. Então foi aqui esta palavra e esta frase do como se estivesse que eu comecei a perceber que era todo o segredo. Quando se falava em hipnose, em segredo, é como se. Eu comecei a perceber que, então, se eu pensar, sentir como se, então fez-me lembrar também, e alguém me comentou que em Inglaterra, como é que se chama o teatro? Não é? A pessoa vai a um teatro, a pessoa vai a um play, uma play. E o que é uma play? É brincar. Os atores de teatro, eles brincam. É como se fosse verdade. É como se estivessem a brincar. Eles sabem que não é verdade, eles sabem que não sou aquela personagem, mas é como se fosse aquela personagem. Até que há uns atores, até é como se fosse tão grande que às vezes até ficam presos a certas características das personagens. Então é essa imersão, esse foco total, é como se... Então a capacidade, nós podemos utilizar as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa criatividade
não é? E mergulhar algo que, de certa forma, quando estamos a crescer, deixamos de o fazer. A minha filha, quando tinha uma redação que tinha que escrever sobre o urso, até uma certa altura, era o urso que ela queria. Depois começou a ser o urso do texto. Não pode ser verde, tem que ser aquele urso, não é? De escrever. E de repente parece que as nossas asas da nossa criatividade a nossa criatividade começa a ser um pouco, estás a sonhar, estás na lua, volta para aqui. E há vários tipos de aprendizagem. E nós, quando aprendemos e apreendemos o mundo à nossa volta, nós podemos aprender tanto totalmente focados e orientados, num estilo mais clássico de aprendizagem, como também podemos deixar a nossa mente fluir e recriar e criar e associar. A nossa mente funciona pela associação e a capacidade de nós podemos associar pensamentos. Então, a importância de nós aprendermos como a mente funciona e poder utilizá-la quanto mais cedo melhor. Claro que não vamos ensinar as pessoas a fazer hipnose quando estão crianças, vamos ensiná-las a imaginar, a utilizar a auto-hipnose, não com estas palavras, com palavras adequadas a cada fase de crescimento, mas promovendo sempre uma liberdade individual de pensamento, onde eu possa... Sim. Sim, peço desculpa interromper. Miguel Coco, quando fala de hipnose, de qualquer forma, se nós formos pensar no pensamento focado, na atenção que damos, nós podemos usar esse pensamento focado para o bem e para situações que são menos boas. E, na realidade, no paradigma vigente ainda, há muita gente que utiliza, eu não vou dizer que é auto-hipnose, porque no fundo acaba por ser uma auto-hipnose, quando pensa consistentemente em situações que lhe desagradam, imaginam e vivem-nas como se fossem realidade já, não é? E isso também é uma forma de auto-hipnose, não é? Portanto, isto é só para, eu só queria deixar esta situação para os nossos ouvintes, porque quando nós pensamos em auto-hipnose, pensamos numa magia qualquer, como o Miguel estava a dizer. Mas não é magia. Nós, quando estamos a viver uma situação ou quando estamos a imaginar uma situação que pode vir a acontecer, já é uma situação que nós estamos a imaginar, é como se fosse, já estou a viver e eu vou ter aquela conversa com aquela pessoa, pronto, já estamos aqui a recriar na nossa mente, não é? Estamos a recriar na nossa mente uma situação como se ela fosse verdade. Claro, E claro, por sem isso é que há dúvida situações nenhuma. que se perpetuam por causa disso. Portanto, para as pessoas que nos estão a ouvir, se calhar essa também é uma forma de hipnose, porque não trabalhar para ir de encontro àquilo que são os nossos melhores interesses na globalidade, porque se nós cuidarmos uns dos outros, estamos a cuidar sempre de nós, não é? Claro, sem dúvida, até porque aquilo que as pessoas aprendem quando aprendem auto-hipnose não é nada de novo. É só uma forma diferente de fazer as coisas. Eu costumo dizer, não vou colocar peças novas nenhumas, é utilizar de uma forma diferente. Aliás, Mark Twain dizia, não é? Os momentos mais horríveis da minha vida foram aqueles que nunca aconteceram. Não é? Os meus maiores pesadelos, as piores conversas e reuniões que eu tive foram aquelas que nunca aconteceram. Na realidade, mas na minha mente aconteceram 1 milhão de vezes. E mal acontece, eu tenho uma emoção. E essa emoção causa-me um desconforto. E as pessoas dizem, mas eu não tenho imaginação, não é? Mas depois começam, mas preocupam-se, não é? A preocupação é preocupar, é ocupar ensinamento de formas a que o corpo reage e depois isto fisiologicamente, não é? Fisicamente nós temos, muitas vezes eu pergunto às pessoas, não é? Quando as pessoas, como é que está a sua saúde? E a pessoa, como é que sabe? Tem tido aqui, porquê? Porque o corpo reage, o corpo fala. E está super correto, não é? A maior parte das pessoas já faz auto-hipnose. Aliás, aqui a pergunta não é se você quer fazer hipnose. A pergunta é se você quer sair da hipnose onde está e perceber que hipnose é esta, não é? Porquê? Porque nós todos vivemos num automático. E está tudo bem viver no automático. Aliás, é uma das capacidades humanas é nós podermos, se nós tivéssemos que estar consciente de tudo o que fazíamos, não fazíamos nada, não é? Se eu tivesse que estar sempre consciente da minha respiração, eu teria que estar, não é sempre focado na respiração, e não, eu posso focar noutras coisas, e há uma parte minha automática, que vamos chamar de inconsciente, que eu não estou consciente dela agora, não é? Não quer dizer que ela esteja completamente inconsciente e eu não saiba de onde é que ela existe. E sim, e nós recriamos essa história. Nós contamos uma história a nós próprios. E como essa história pode ser mudada, e quando aprendemos a fazer auto-hipnose e aprendemos a linguagem que podemos utilizar connosco próprios, começamos a perceber que o tom
como que nós falamos connosco pode ser diferente, não é? Se eu não falo, não é? Hoje em dia não, mas eu antes falava comigo próprio de forma tão má que se alguém me falasse assim, não é? Eu ficava ofendido com essas pessoas. Mas o facto é que eu insultava-me a mim próprio. És burro, é isto, aquilo, aquilo outro. Que ninguém me está a ouvir, não é? Esquecendo que a pessoa mais importante que estou a ouvir, que sou eu próprio, não é? Aquilo que eu digo a mim próprio. Eu costumo dizer até nas minhas formações de hipnose, de auto-hipnose, hipnose conversacional, começa sempre por eu sou o maior hipnotizador do mundo. E sou o sujeito mais hipnótico do mundo. Porque eu quero ser o maior hipnotizador para mim próprio. E também quero ser, por outro lado, o sujeito mais hipnotizável. Quer dizer, aquilo que eu digo a mim próprio entra e fica gravado, não é? Dentro da minha mente. Agora tenho que ter muito cuidado. Tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu digo, os verbos que utilizo, as palavras, a gramática. Eu, que quando estudei na primária, eu andava no colégio inglês, depois passei para português e a minha primária foi uma desgraça. Até porque hoje em dia confronto-me até com problemas de dicção e de gramática, tive que voltar a estudar gramática e perceber a importância, porque a gramática é o mesmo que a linguagem de um programa de um computador. É como nós, não é, estruturamos a sintaxe, estruturamos a nossa mensagem. E muitas vezes essa gramática e aquilo que a mensagem que nós dizemos a nós próprios, não é, tem um ruído, não é, muitas vezes um ruído cultural, às vezes um ruído que se chama genético, mas muitas vezes é herdado, não é? Nós herdamos frases. Havia uma senhora que dizia assim: pois na minha vida tudo é puxado a ferros. Bem, se eu disser isto, tudo o que me acontece à frente, eu já estou, não é? É uma profecia autorrealizada. Há outras pessoas que dizem que não, na minha vida tudo é uma bênção. Então, e quando eu tenho esta postura, não é? Eu vou olhar para as coisas de forma diferente. A realidade é o que é, não é? Agora, para mim, a realidade vai ser a visão que eu vou ter dela. E essa visão eu posso mudar. Essa forma de ver a realidade eu posso mudar. E eu vejo a realidade de formas diferentes, sempre a mesma coisa, sempre de formas diferentes. Os anos vão passando, eu vou aprendendo coisas, vão mudando, e há coisas que estão iguais e eu vejo-as como diferentes. Não é? Há livros que são os mesmos livros e eu retiro coisas que não retirava antes. Então, a capacidade de nós podermos evoluir, não é? De ir aprendendo com os outros e aprendendo connosco próprios e aprendendo a aprender. Isso tem tudo a ver também com a nossa mente e o nosso pensamento. E temos que aceitar que a mudança parte sempre do nosso interior, não é? Claro, Portanto, eu a costumo dizer, a coisa mudança mais constante. sim, a mudança de crenças, de programas, porque é assim, como o Miguel tem vindo a dizer, portanto, há sempre nós como crianças, essas heranças que nós vamos tendo, é as heranças dos comportamentos que nós vamos assimilando ainda sem ter consciência deles, certo? Claro, e muitos deles até funcionam bem e aqueles que não funcionam nós podemos mudar. Eu costumo dizer, a coisa mais constante na vida é a mudança. Não é? E quando nós percebemos que não necessitamos ter medo da mudança, porque a mudança vai nos dar ainda mais segurança e não incerteza, não é? É mais tranquilo ver. O que quero é mudar, não é? Eu quero que daqui a 2 anos as pessoas tenham-me conhecer de novo, porque eu já não sou a mesma pessoa. Não quer dizer que eu não tenha a mesma identidade, mas até na minha identidade há coisas que eu posso mudar. Não é para eu ter Porquê que a nascido mudança assim. causa dor, Miguel? Porque portanto, muitas pessoas têm medo de mudar ou não querem mudar porque a mudança está sempre associada a uma dor. Claro, e a mudança causa dor porque nós somos programados para que isso aconteça. Nós somos programados para sobreviver, não para mudar. Para estarmos quietinhos a fazer aquilo seguros da nossa vida. E cada vez que nós temos que mudar, não é causa dor e nós fugimos da dor para o prazer. Não é? A maior parte das pessoas que não é? Nós fugimos da dor para o prazer. Então é importante perceber que se eu vou ter dor, eu vou mudar, não é? Eu vou mudar e criar nessa dor, eu colocar algum prazer nela. Não é? Porque a realidade é que muitas vezes a mudança cria dor. E essa dor muitas vezes é vista como uma memória. Não é? Se antes eu tive dor e foi-me difícil, agora também vai ser. E então é sempre a história que nós contamos connosco próprios. Não é? Se nós fizermos, por exemplo, qual é a diferença entre estar ansioso e estar apaixonado? Não é? A nível físico, isso provavelmente é muito parecido, não é? Mas é a história que eu dou, não é? Se eu estou apaixonado, eu estou ali com o coração a bater, coisa, não é? Mas se estou estressado, também estou com o coração a bater, mas estou a dar
estou a contar uma história diferente, estou a dar um significado diferente àquela emoção. Então é extremamente, por isso é que nós, e até no livro que eu escrevi, Muda a Sua Vida com a Auto-Hipnose, eu falo muito em psicologia positiva, porque a psicologia positiva foi estudar, depois da psicologia tradicional ter estudado aquilo que não funcionava, não é? Os critérios que não estavam bem nas pessoas, a psicologia positiva veio-se focar naquilo que funcionava. E nós reparamos, e há muitos estudos que veem isso, e é muito claro vocês verem isto que eu vou dizer, que é pessoas que têm um maior otimismo têm menos tendência a ter problemas cardiovasculares. Não é óbvio. Porque se tem aqui uma coisa, se eu sou pessimista, isto pode ser não sei o quê, isto pode ser não sei o que mais. Eu próprio, quer dizer, o meu coração vai bater mais, não é? Vou ter uma resposta fisiológica. Quem é mais otimista, se calhar, olha, vou ver, quer dizer que a pessoa otimista não seja realista, não é? Vou ver isto, mas isto de certeza que não é nada. Então, a forma como nós podemos, eu posso contar a história da minha vida de 0 a 10 otimista, 100% ou pessimista. E na realidade a minha vida, se calhar até foi outra coisa completamente diferente. Mas às vezes é como eu relembro a minha vida, é como eu contei a minha vida. Pessoas que fazem muita terapia, não é? Normalmente contaram a sua vida em momentos em que estavam tristes, deprimidas, não é? Com o psicólogo. Então a tendência foi contar a história da sua vida, não é? Negativa. Ao contrário de que... Então, e esses momentos em que ela contou a história da vida, que estava mais deprimida, então toda aquela história, não é? Tem uma componente mais negativa, é como se a vida fosse sempre assim, não foi? Então, por que não? E a psicologia positiva convida-nos a fazer isso, a escrever a história da nossa vida de uma forma positiva. E só que nós, da parte positiva, nós não estamos muito neuroligados com a forma positiva, porque aquilo que é positivo não é muito importante para nós. O que é muito importante para nós, a nível mais primitivo da nossa mente, é aquilo que é negativo para nos proteger e sobreviver. Por isso é que nós tendemos a ver mais o que é o negativo, por exemplo, estamos como os ingleses dizem, wired, não é? A nossa mente os nossos neurónios estão interligados, não é? Para detectar sangue em qualquer sítio. Porquê? Porque ainda está ligado, nós ainda somos muito homens das cavernas. Nós achamos que somos o último iPhone X, XPTO, mas o nosso cérebro ainda funciona como aqueles computadores antigos, não é? Que sim, foi evoluindo, foi criando, sim, mas há uma parte que é animal, é uma parte de instinto, luta e fuga, há uma parte que é emocional do nosso sistema límbico. Depois, só mais à frente, é que nós, até só nos 21 anos, é que, em geral, as pessoas, está madurado o nosso cérebro, esta parte da frente, da testa, lá dentro, não é? Que é o pré-frontal das tomadas de decisões, é quando nós estamos mais capacitados para utilizar o nosso cérebro de uma forma em que podemos ponderar mais, podemos ver, não é? Prever o futuro, não estamos tão ligados ou pensamos mais nas consequências. Então, à medida que vamos também aprendendo como é que funciona, e eu gosto muito de falar nas neurociências do dia a dia, só para a pessoa ter uma ideia, não é? Nós temos neurónios e estes neurónios fazem sinapses, são ligações entre eles, não é? E essas ligações são os nossos pensamentos. É como se eu estivesse num prédio, não é? Com 100 andares, e as ligações que eu tenho com os meus vizinhos vão afetar, não é? Toda a minha vida e as minhas emoções. Então, eu posso ter relações diferentes, posso criar novas redes neuronais. E tem uma grande vantagem, é que começou-se a estudar, não é? Que a nossa mente, os nossos neurónios, há uns neurónios são neurónios espelho. Quer dizer que, faça eu ou não faça, eu só estando a ver alguém a fazer, é como se eu estivesse a replicar na minha mente. Então, aí as neurociências vêm comprovar os ditados populares. Diz-me com quem andas, diz-te quem és. Não é? Então, eu estar exposto a coisas que eu quero é extremamente importante. Todos nós somos suscetíveis, isso, entre aspas, hipnotizados. Então, aqui a pergunta não é se eu sou hipnotizado ou não, é aonde é que eu estou a deixar ser influenciado e onde eu quero e não quero. Há com certas pessoas que eu quero ser altamente influenciado. Quero ser influenciado porque elas vão ao ginásio e elas fazem isto com aquela energia delas. Outras, nessa vida dessas mesmas pessoas, não quero. É a capacidade que eu tenho de poder fechar, não é? este filtro, poder permitir que essas sugestões entrem ou não entrem, consoante ter mais liberdade. Então, perceber sobre hipnose, não é? Sobre suscetibilidade, é dar mais liberdade às pessoas de escolher aquilo que querem para a vida delas. Por exemplo, se eu estou a ver o telejornal, eu não tenho controle sobre a informação que vem.
Quem tem é o editor, é o hipnotizador. Ele é que escolhe a grelha da informação. Então, parece-me que é já a altura de eu escolher a minha grelha, o que é que eu quero para mim. Não é? Porque eu estou sempre a ser influenciado. Não é preciso estar em transes profundos, muitas vezes as pessoas falam em transe, é profundo, o que é isto um transe profundo? Olha, por exemplo, a pessoa tem que estar mais adormecida, é verdade, se eu for fazer hipnose para ser operado, não é? Por exemplo, eu tenho que estar mais relaxado, claro que eu tenho que estar fisicamente mais relaxado, mas todos nós já fizemos mudanças significativas na nossa vida. E provavelmente nós estávamos em estados de transe profundos. Estávamos como estávamos. Porque esta história de falarmos em estados de transe, isto é só uns modelos um bocadinho para nós entendermos. Porque na realidade nós estamos sempre, não é, a modificar o nosso estado de consciência, de atenção. Exatamente, falando em consciência, portanto, nós podemos usar, a partir desse conhecimento que nós vamos tendo, usar a auto-hipnose de forma consciente e consistente para mudar padrões que nós próprios vamos identificando, certo? Porque daí Claro. a ferramenta que a auto-hipnose agora oferece. Portanto, de uma forma consciente e consistente, utilizar a ferramenta da auto-hipnose para mudar aquilo que nós vamos identificando e corrigindo, quem sabe, o rumo da nossa própria vida, não é? Claro, por exemplo, aquelas pessoas que estão a ouvir falar de hipnose e auto-hipnose, para simplificar, é como se estivessem a sonhar acordadas. Estão a sonhar acordadas, estão a pensar nas coisas. Ok, como é que nós podemos reorganizar esse sonhar acordado de forma a ter objetivos, poder reviver? Tenho medo de fazer apresentações e fico em pânico cada vez que faço. Então, eu estou sempre está sempre a surgir na minha mente ir fazer a apresentação e ficar em pânico. Isso é uma auto-hipnose, não é? Então, porque não eu, não é, de uma forma mais sistematizada, eu poder visualizar-me lá sentindo de forma diferente, visualizar-me lá sentindo de forma diferente. Até que há uma certa altura que aquela emoção já não está colada, já não está associada àquele pensamento. Então, eu penso naquilo, mas o meu corpo já não reage da mesma forma. Por exemplo, a nível de consultório, muitas vezes, uma das coisas que eu faço em consultório é ligar uma gargalhada a momentos que antigamente as pessoas ficavam deprimidas. Porque as pessoas pensam naquela situação e o corpo fica logo, não é? A postura delas fica logo ou triste. Não é? E quando nós associamos uma gargalhada, elas ficam, é meio, aliás, é um incómodo. Desculpe lá, então você está-me a fazer rir por uma coisa que eu não gosto. A própria pessoa reage assim. Porquê? Porque é a mudança, não é? Eu estava tão confortável em pensar neste assunto e senti-me deprimido e agora estou a pensar neste assunto e estou-me a rir, mas isso não faz sentido. Isso vai contra tudo o que eu tenho feito durante os últimos 20 anos. Então, isso é uma palhaçada. Há pessoas que nós chegamos ao cúmulo de dizer isto. Quando eu estou a poder colocar a gargalhada, não é a gargalhada de ratar a rir da situação. É o corpo responder de uma forma automática diferente. Porque se eu estou a dar uma gargalhada, não é? Os neurónios que eu estou a criar, os neurotransmissores que eu estou a produzir, são completamente diferentes. Eu não consigo estar-me a rir às gargalhadas, não é? E estar deprimido. Não consigo. Posso parar e depois estar deprimido e depois voltar a rir. Mas muitas vezes não faz sentido. Não faz sentido. Eu estou deprimido, eu não tenho que estar a rir, eu tenho que estar assim, porque eu tenho que estar coerente. Ora, eu para estar triste, o meu físico tem que estar coerente com o que eu estou a pensar. E quando eu desafio alguém, não é, num exercício, a quebrar essa coerência, não é? Então ela tem que estar coerente, se está a sorrir, se está contente, tem que estar com pensamentos diferentes. Então, muitas vezes, isso requer repetição e requer que a pessoa não é, que faça algum esforço. Não é? A auto-hipnose requer trabalho. E muitas vezes quando a pessoa diz que não é magia, parece mágico. É verdade, parece mágico. Então não parece mágico eu virar-me para alguém, falar de uma pessoa e essa pessoa ficar super irritada. Há pessoas que eu digo assim, olha, viu não sei quantos, e elas ficam, foi automático, né? Foi estalar o dedo e ela ficou. Porquê? Porque ela associa aquela pessoa a uma situação negativa, não é? Portanto, isso já acontece. E parece mágico, não é? Nós não chamamos mágico porque é uma coisa desagradável. Então, o que é que seria eu poder dizer qualquer coisa? Também às vezes acontece. Olha, vi não sei quem. Ai, que contente é que ficamos. Nós respondemos às coisas. A questão é
pôr em causa aquilo que nós pensamos, a forma como dizemos, e depois cada um de nós vai escolher a melhor forma. Porque a melhor forma de fazer hipnose ou auto-hipnose é a forma que funciona para cada um de nós. Não é aquela que eu digo ou que o outro faz, é aquela que funciona. Agora, eu convido a experimentar em formas diferentes e aquelas que funcionarem, façam dessa forma a vossa forma. E se estiverem a ter resultados positivos e agradáveis, continuem. Se não, ponham em causa poder mudar. E às vezes a mudança, nada funciona à primeira. Poucas coisas funcionam à primeira na vida, não é? Sim, porque os nossos neurónios, as neurotransmissões que nós temos já estão calcificadas naquele sentido que nós precisamos da repetição e da consistência para fazer essas alterações. Claro, ou então precisamos de uma emoção muito grande. Eu costumo dizer que as pessoas dizem, porque isso então demora muito, entre aspas, não é? Olha, eu costumo dizer, meta aí a mão, não é? A pessoa mete a mão, eu agarro no martelo e vou dar com o martelo, ela tira a mão. A próxima vez que eu diga, meta aí a mão, ela já não se esqueceu, a memória dela funciona muito bem. Porquê? Porque houve uma emoção muito grande que pôs em causa. O trauma. Cada vez que eu... Exatamente, portanto é muito fácil aprender, não é? Mas nós somos muito preguiçosos e habituaram-nos a ser preguiçosos. E eu foco contra mim, não é? Sim. Quando eu digo, Também, não é nós falamos disso porque nós sabemos, não é? Portanto, nós não exatamente, somos diferentes. eu sou preguiçoso, porque se eu me puser as condições e as motivações, não é? Eu sou quando sou posto à prova, a minha performance é diferente, não é? Não me apetece fazer isto, aquilo. Olha, se não fizeres acontece isto. Se essa dor fosse superior, não é? Eu faço. Só que nós vamos adiante, vamos procrastinando. Nós arranjamos aqui uma data de estratégias para não sairmos na nossa zona de conforto. O certo é que se eu quero sair da minha zona de conforto, se eu quero crescer, e quando eu digo crescer, quero crescer para ter novas experiências, não é? Quero aproveitar a vivência de ser humano da melhor forma que eu sei, para poder me desafiar a mim próprio, não é? É para ter tudo na vida? Não, mas é para ter a experiência da mudança, para ter a experiência da conquista, para ter a experiência das novas relações, para ter a experiência da comunicação, para ter a experiência de viajar, para viver a experiência. Posso fazer tudo? Não, eu sei que há coisas que eu não posso fazer. Agora, uma coisa eu sei, que se eu colocar na minha mente que não consigo fazer, aí certo. Não é? Como dizia o Ford, não é? Dos carros do Ford, dizia... como é que era? Que eu dizia, se eu penso que eu consigo, se eu pensar que não consigo, não consigo, não é? Agora, se eu pensar que há uma possibilidade, razão, não é? Exato, se eu pensar que há uma possibilidade de eu vir a conseguir, isso vai abrir uma porta enorme. Muitas vezes em terapia, não é? Eu dizia, então, você pondera, acha que, não é? E a pessoa, eu acho que não vou conseguir mudar, okay? Mas consegue ponderar? Não, eu digo, não é mudar, eu não quero que você mude, nem tenha a certeza que mude. Consegue ponderar a possibilidade de mudar? Isso sim, não é? Ponderar, isso não me ameaça, não é? Ponderar, ok, posso ponderar um bocadinho, mas não muda, não muda nada na sua vida, é só ponderar a mudança. Isso eu consigo. E às vezes nós temos de ser motivados para a mudança. Eu trabalhei durante vários anos na área das dependências, do álcool, das drogas, do jogo online. E realmente as pessoas com dependências, é assim, não chegam assim e mudam. Não é com a hipnose, vou hipnotizá-la e ela vai mudar. Não é? Mas à medida que nós vamos motivando a pessoa para a mudança, à medida que as pessoas saem de várias fases, normalmente as pessoas estão numa fase de pré-contemplação, eu não contemplei a mudar, estou assim, nasci assim e vou ser sempre assim. E quando começo a entrar numa fase de contemplação, que é, será que eu vou ao ginásio? Vou ou não vou? Vou, não vou, estou na ambivalência, ainda não sei se vou, não é? E esta fase é ótima, é uma fase de aprendizagem, uma fase onde eu posso meter os ganhos e perdas, eu não posso lá estar há 20 anos, vou-me divorciar, não vou divorciar, andar 20 anos assim não, mas se calhar 3 meses pode ser benéfico, ou para ficar casado ou para se divorciar, ou para fazer ou não fazer. Agora, viver na ambivalência, há muitas pessoas que vivem na ambivalência durante muito tempo e não percebem que é uma fase espetacular, porque é uma fase de ponderação, não é? Faço, não faço, prós e contras, e estou a mudar. Eu estando na ambivalência, eu já estou num processo de mudança. Agora, eu tenho que seguir em frente, ok, já ponderei, já contemplei, agora vou colocar a ação. Mas quando coloco a ação, eu ainda tenho que ir todos os dias ao ginásio, tenho que me lembrar amanhã de ginásio. Até que entre uma fase de manutenção, que é aquela fase que eu dou por mim
e estou no ginásio e não devia estar, não é? Já foi automático, já criei aquelas redes neuronais, não é, que falámos, já está automático, já se criou um hábito. Então, as fases de mudança permitem que às vezes eu perceba que, embora pareça que nada está a acontecer, eu estou a mudar. Até porque, eu costumo dizer, não é? O mundo está a rodar, não é? Portanto, se eu estiver parado, já estou a andar para trás. Então, eu preciso de encarar a mudança como algo natural. Não é? Carlos Rojas, um pensador humanista, ele dizia: aquilo que é humano não me é estranho. E mesmo os pensamentos mais loucos, mesmo todas as confusões que eu possa ter, mesmo aquilo que é patológico, tudo o que é humano não me é estranho. Não é? E abraçar aquilo que é humano. Todos nós temos, de certa forma, temos características de desvios diferentes, não é? E aceitar isso e poder perceber se são coisas que me causam dor, se são coisas que causam dor aos outros, não é? A capacidade de poder pedir ajuda para mudar. A hipnose e a auto-hipnose serve como uma ajuda, serve, mas como outras coisas. Nem para todas as pessoas, não é tipo receita para todos. Agora, as pessoas dizem-me: então a hipnose serve para tudo, é bom para tudo. Não, eu costumo dizer que não, porque é um bocadinho irrealista, não é? Nem as pessoas acreditavam, não é? Mas vamos esquecer se a hipnose é boa para tudo. Vamos pôr a coisa de outra forma. Parar é bom para as pessoas, de vez em quando. Parar e as pessoas focarem-se na sua respiração, será que isso é bom para elas? Parar e estar focado na sua respiração e no seu corpo e estar focado interiormente, será que isso é bom? Se calhar é. Se calhar começa a ser bom. É bom para as relações matrimoniais? Pode ser, se utilizar de uma forma. Não é? Agora, não foi por causa disso. No meu livro eu escrevo que eu costumo ir passar férias ao Algarve à frente de uma passagem a nível, que diz: para, escute e olhe. E desde criança estou habituado a chegar ali, parar, obrigado a parar, a escutar, e aquilo tem 10 km para um lado e para o outro onde não há comboio nenhum, portanto quase que é difícil, embora há pessoas que já foram pessoas atropeladas pelo comboio ali porque estão hipnotizadas, não é? Estão focadas, e já quando as minhas filhas nasceram eu parava com elas, dizia para olhar, e é uma metáfora muito importante, que é: quantas vezes é que eu paro na minha vida, escuto e olho para aquilo que está a acontecer. Talvez, não é, com a minha pressa, talvez com a minha ansiedade, talvez com a responsabilidade de todo o mundo, pronto, onde as coisas assim, eu não estou a ir para o lugar onde quero ir, mas é a minha responsabilidade eu parar e começar a dirigir para onde eu quero. E a minha mente funciona como um GPS e eu posso colocar lá o destino. Não é? Eu posso recriar esse destino de tal forma como o inconsciente fica entusiasmado com memórias futuras que ainda não aconteceram. Não é? Eu tenho memórias futuras de fevereiro, de março, projetos que eu quero fazer que eu já revivi-os na minha mente. Eu tive a oportunidade de reviver, de viver, não foi reviver, de anteviver, né? Viver antes de ter acontecido o lançamento do meu livro, porque eu estava na minha supervisão de hipnose e o professor que eu estava a fazer, que é o professor Dr. Mário Simões, eu disse: estou com dúvidas, não sei, que vou escrever um livro e depois ninguém lê, e depois quem é que sou eu para escrever um livro, e será que, não é? Tipo, isto é uma fraude, não é? Isto vai ser uma fraude, isto é tudo uma fraude, eu não sou ninguém para fazer, não é? A mensagem toda da minha cabeça. A minha auto-hipnose estava aí, não é? Naquele dia. Há dias que também mudam, não é? Mas naquele dia estava. E ele disse: ok, então vou-te levar ao dia do lançamento. Aí levou-me, colocou-me num estado de atenção e disse: e agora, olha lá à frente, não é? Tudo no imaginário. Olha os teus pais, olha os teus amigos, olha o livro, as pessoas a pegarem no livro, as pessoas estão a ler, as pessoas estão a gostar. Então, e não é que eu depois tive o privilégio de ele ter aceito o convite para apresentar o livro comigo, e quando nós estávamos à frente de todas aquelas pessoas, foi um déjà vu hipnótico. Eu já tinha vivido aquele momento. Aquele momento para mim não era novo. Não é? Então foi como se fosse um replay, foi um déjà vu mesmo. Eu já vivi isto, eu vivi. Não é? E quando a minha mente viveu aquele momento, não é? Tornou-o tão real que era quase impossível eu não concretizá-lo. Não é? Porque eu já tinha dado essa sugestão à minha mente. Então, dar sugestões a mim próprio às vezes é viver esses momentos
ver a acontecer contra todas as probabilidades. Naquele dia, o que eu prometi foi, vou fazer de conta. Como se... É como se, eu sei que não vai ser, porque eu acho, não é? Estava convicto, não é, daquelas crenças todas, mas eu vou deixar que durante estes momentos eu vou fazer de conta. E cada vez que eu permito fazer de conta, aí a magia acontece, não é? Ou parece que é mágico. Muitas vezes é dificuldade de, não, Miguel, vai lá se acordas e olha que a vida, não é? E começo eu com, então, quer eu ou não, eu estou sempre a auto-hipnotizar, não é? Estamos sempre a auto-sugestionar-nos. Isso é de facto uma ideia que, para nós ficarmos a pensar, porque de facto nós estamos sempre numa forma de auto-hipnose e atenção quando focamos em algo. Agora resta saber é naquilo que nós realmente queremos focar, portanto, escolher estar naquele momento certo, portanto, e estarmos conscientes de que é o momento de escolha, ok, se eu quero continuar aqui, ou se quero sair daqui, ou se quero continuar a ir para o prazer, para uma vida plena, ou se quero continuar a ficar aqui nesta falta de autorresponsabilidade, porque nós quando estamos num padrão mais, enfim, menos positivo, nós não aceitamos a responsabilidade daquilo que nos está a acontecer, certo? Portanto, a Claro. partir do momento em que nós então tomamos essa decisão, então já tomamos posse dessa autorresponsabilidade e já criamos, pelo menos já trabalhamos para criar a vida que nós queremos. Eu costumo dizer, responsabilidade é responsabilidade. É habilidade para responder, não é? É habilidade para dar resposta. Às vezes eu não sou responsável, o que significa que eu não tenho habilidade para dar resposta àquelas situações. Acontece. Mas, por outro lado, também é a minha responsabilidade arranjar essa habilidade, não é? É da minha responsabilidade, eu devo ir aprender, não é? Não é da minha responsabilidade aquilo que aconteceu. Ok, mas eu posso ter a habilidade de responder àquela situação, não é? De certas formas. Então, a irresponsabilidade é eu parar, não é? Eu parar e deixar que... Eu costumo dizer, enquanto as coisas forem da minha responsabilidade, está tudo bem. Não é? Ainda bem que são da minha responsabilidade. Quando eu começo a dar responsabilidade aos outros, então é que eu não consigo fazer nada. E aí é que eu perco a minha liberdade. Quanto mais responsabilidade eu tenho, mais liberdade eu tenho. Mais liberdade eu tenho para fazer diferente, não é? Poder mudar. Portanto, eu assumo como a minha responsabilidade, não é? Causa e efeito. Aconteceu, a responsabilidade é minha, era eu que estava lá, não é? Eu posso mudar. Ou então posso culpar todos os outros, não é? Também tenho essa opção. Posso culpar. E se calhar há dias em que faço isso, não é? Mas isso mantém-me onde estou. Normalmente piora a situação. Não me faz... Não cria nada de novo. Mas há pessoas que fazem e utilizam essa estratégia. Culpam os outros, sentem-se lindamente, não é? Temporariamente. Há umas que eu acho que sentem-se mesmo muito bem, não é? Culpam toda a gente, a culpa é de todos. Eles não têm responsabilidade de nada e devem fazer um grande esforço para nunca na vida acharem que a responsabilidade pode ser deles, não é? É sempre de todos. Trabalham muito bem a linguagem hipnótica porque justificam muito bem, utilizam padrões linguísticos de forma que nem há possibilidade, peço desculpa, não há possibilidade, mas é uma escolha, não é? É uma escolha e às vezes o que eu penso é, se nós com a nossa imaginação podemos ir ao futuro, eu quero ir ao futuro, não é? Quando eu tiver 100 já chega, 100 anos, olhar para trás e ver, quando eu era um puto e tinha 48 anos, o que é que eu fazia da minha vida? Não é? Quando eu permito-me ir lá à frente e olhar para trás, não é? E ver um garoto, não é? E olhar para trás e dizer assim, olha lá, estás com tantos problemas, estes problemas são como os problemas de há um ano, não é? Onde é que eles estão? Eu já não sei quais são, já nem me lembro deles, não é? Não eram assim tão importantes. Então, realmente também utilizar a nossa criatividade, não é? E também ir atrás, também se calhar ir ao passado e ver o Miguel enquanto miúdo, não é? E ver, dizer assim, bem, realmente conseguiste ultrapassar uma data de coisas que jamais acharias que podias, não é? Conheceste as pessoas certas, não é? E da mesma Reconhecer a forma... nossa capacidade de superação, não é? Sim, de superação e também de... Há coisas que não vão correr tão bem e se calhar, como ainda não acabou, isto ainda não acabou, eu não sei se foi bom ou mau, não é?
Porque a maior parte das coisas, até más na minha vida, na altura, eu hoje em dia foram uma bênção, elas terem acontecido. Só que eu na altura não via, portanto, hoje em dia, se eu pensar assim, não é fácil, porque há uma parte minha que vai dizer, deixa de parvoíce, isto é horrível, não é? Mas eu não posso deixar que essa parte domine totalmente a minha vida, porque senão eu vou ter alguém chato, negativo, vou ter uma besta a dominar a minha vida, que sou eu próprio. Então, eu tenho a liberdade de poder fazer essa mudança e às vezes consigo fazê-lo com grande eficácia, outras vezes não. Mas também Mas está tudo bem. está bem. Mas também está bem, não significa que eu nunca mais vou conseguir fazer. Significa que eu vou trabalhando para isso. Não é? E aceitar isso também, porque senão fazer certas coisas, depois também sentem-se tão derrotistas que desistem de tudo. Não é? E depois confirmam, não é? Realmente eu tinha razão. Aquilo correu mal e aquilo ia destruir tudo. Mas não foi bem aquilo. Eu sabia que... Foi a resposta que eu tive àquilo tudo. Então, é? Às vezes é take it easy. Exatamente. Miguel, que nós estamos mesmo na reta final do nosso programa, eu antes de terminar, eu gostaria de lhe pedir, quer dizer, se calhar repetindo tudo aquilo que nós já dissemos aqui, mas gostaria que reforçasse, que desse alguma sugestão, que falasse um pouco mais, portanto, ou que deixasse uma mensagem às pessoas que nos estão a ouvir aqui no nosso programa. Então, uma mensagem que eu lembrei-me agora é: o futuro começa na nossa imaginação, não é? O Drucker, que é um autor, ele fala que melhor do que prever o futuro, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, não é? Mas antes de criá-lo, na realidade, eu posso recriá-lo na minha mente. Comecem a recriar o vosso dia seguinte. No fim do dia, em vez de estarem a fazer uma introspeção daquilo que aconteceu, façam uma introspeção de tudo bom que aconteceu. Então, mas aconteceram coisas más. Sim, mas nessa história que vocês vão contar a vocês próprios, não contem essas coisas. A forma de nós programar, a nossa mente inconsciente não sabe o que é verdade ou mentira. Não é? Então, porque às vezes aquilo que aconteceu mal, não é? Também não foi só a única coisa. Nós damos-lhe um peso como se fosse 10 quilos quando foi uma coisa lá durante a semana que aconteceu. Então, antes de irem dormir, não é? Deem um tempo para a vossa mente relaxar, não é? Todos os estímulos e distrações exteriores. Eu acho que isso é muito importante, principalmente no dia de hoje, com tanta tecnologia, não é? E com tanta chamada à atenção. Não é? Então, nós somos distraídos pelas nossas distrações. E foquem-se numa coisa, numa sensação, numa imagem, não é? Num pensamento, numa emoção boa, e deixem-se adormecer com isso. Porque realmente hipnose não é dormir, mas quando nós estamos naquele estado a sonhar, não é? A nossa mente está a trabalhar, a continuar a trabalhar. Então, podermos adormecer, não é? Com sugestões positivas, a pensar coisas boas, a serem otimistas. Então, isso é uma das mensagens. E o nosso futuro começa na nossa imaginação, não começa fora dela. Tudo o que acontece na vida, tudo o que existe, alguém imaginou antes de acontecer. Então, eu convido a todos a utilizarem a vossa imaginação de uma forma saudável, de uma forma que seja ecológica, com todos os outros também, e aprendam a entrar em estados de transe através da meditação, às vezes através da música, às vezes é só ver um livro, através do desporto. Cada um, não é, entra dentro desse estado da forma que quiser. Experimentem vários e descubram qual é aquele que se adequa mais à vossa vida, de forma a poderem replicá-lo, porque se for, vocês podem dizer, eu adorei fazer auto-hipnose, mas só consigo fazer uma vez por ano, então se calhar mais vale fazer outra coisa qualquer. Aquilo que interessa não é o que vocês fazem, mas aquilo que funciona. Não é? Eu gostava de deixar essa mensagem, aquilo que funciona. Para uns funciona assim, para outros funciona com outro. Agora, procurem aquilo que funciona. E para procurarem e encontrarem aquilo que funciona, vão encontrar coisas que não funcionam. E está tudo bem, deixam de fazer. Não é? Desistir não é uma coisa má. Eu desistir de ser parvo não é mau. Não é? Quer dizer, as pessoas dizem, não, porque depois vou desistir. Desistir não é mau. Não é? Muitas vezes é estas crenças. Não é? Eu desistir de alguma coisa, eu já desisti de coisas, cheguei à conclusão que quero fazer outras. Não é? Agora, não é desistir só por desistir, é tomar decisões.
Quando tomo uma decisão, é decisão, é uma decisão. Eu tenho que deixar outra, não é? Então tomem decisões, aproveitem, tenham experiências, não é? Para cultivar a vossa mente, a melhor forma é terem experiências, nas emoções, a verem filmes. Ainda no outro dia fui ao Cirque du Soleil a ver a arte, não é? Estimulem a vossa mente, porque é a prevenção de uma doença no futuro. Sem dúvida nenhuma, e ficamos aqui com esta dica de Miguel Coco. Miguel Coco, muito obrigada por ter aceito este nosso convite de vir aqui Obrigado, falar um pouco e desmistificar o que é a auto-hipnose. Eu quero agradecer também a você aí desse lado que nos está a ouvir, a ter ficado aqui connosco. Já sabem, podem contactar-nos, deixem as vossas dicas, as vossas dúvidas, partilhem connosco as vossas experiências também. Não se esqueçam que nós estamos também já no nosso canal YouTube, também Quinta Dimensão, para voltar a ver e a rever todas estas nossas conversas, porque são as que fazem a diferença na nossa vida. Portanto, nós vamos tomando consciência daquilo que realmente é importante e fica na nossa decisão, obviamente, mudar ou não, fazer ou não e fazer aquilo que é certo e que funciona para nós, como Miguel Coco acabou de dizer. Miguel Coco, mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.